Fala galera, eu tô terminando aqui um presente para Pitagorina. É um porta-retratos. E eu tô utilizando esses palitinhos para fazer a moldura. Eu só não sei se essa quantidade de palitinhos vai ser suficiente para eu conseguir fechar a moldura. Mas eu acho que tem um jeito de descobrir. E a matemática pode nos ajudar. Quer saber como? Pode contar com o Tempo de Estudar. Para saber quantos palitos são necessários para fazer a moldura do porta-retrato da Pitty, primeiro é muito importante a gente conhecer o conceito de perímetro. Perímetro é toda a linha que contorna uma área, uma figura, um terreno, uma cidade, um bairro. Calcular o perímetro é medir o comprimento da linha que contorna uma área ou figura. Vamos utilizar o tabuleiro de xadrez para a gente entender o conceito de perímetro. Que tal se a gente imaginar esse tabuleiro como se fosse um reino? E aqui está um rei. E aqui, a rainha. Nesse reino também temos os soldados. Junto com os soldados, a cavalaria. Mais adiante, temos as torres, que vão delimitar esse castelo. O rei mandou cercar todo o castelo. Assim, vamos utilizar este palitinho que tem exatamente a medida de um lado do quadradinho do meu tabuleiro. Agora resta a gente descobrir quantos palitinhos são necessários para montar todo o cercado desse castelo. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 34, 35, 36. Para eu saber o perímetro do meu castelo, basta a gente contar quantos palitos foram necessários para contornar o castelo. Como nós utilizamos 36 palitinhos, a gente pode dizer que o perímetro do castelo é exatamente igual a 36. E se mudarmos o tamanho dos quadradinhos e dos palitinhos? O perímetro também muda? Calcular o perímetro significa medir o contorno de uma região. E medir significa comparar quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe nesse comprimento. No caso desse quadriculado, este palito vermelho equivale exatamente à medida do lado de cada um desses quadradinhos. Você se lembra da foto da Pitagorina lá no início do programa? Aqui está. E nesse quadriculado, essa foto ocupa 3 palitinhos em cada um dos seus lados. Portanto, neste lado, mais 3 palitinhos. Nesse outro lado, mais 3 palitos. E no último lado, nós fechamos a figura com mais 3 palitinhos. Dessa forma, utilizamos ao todo 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 palitinhos vermelhos. Nesse caso, o perímetro da foto da Pitagorina equivale a 12 palitinhos vermelhos. Porém,
se utilizarmos esta mesma foto neste tabuleiro, onde a medida dos quadradinhos é diferente, podemos verificar que o palitinho verde será necessário num número muito maior, devido ao tamanho dele. Ele é bem menorzinho do que o palitinho vermelho. Nesse caso, equivale a metade do palitinho vermelho. Então vamos verificar? Neste caso, nós temos a foto da pitagorina ocupando um palitinho, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos neste lado. No próximo lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos. Desse terceiro lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 palitinhos. E nesse último lado, para finalizar a figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos, 6 palitinhos. Assim, nós temos 6 palitinhos desse lado, mais 6 já são 12, mais 6 são 18 e, por último, mais 6 palitinhos, 24 palitinhos. Portanto, como a unidade de medida mudou de um tabuleiro para o outro, o valor do perímetro modificou. Antes, eram 12 palitinhos vermelhos de perímetro. E aqui são 24 palitinhos verdes de perímetro. A região é a mesma, mas o cálculo numérico modifica devido à mudança da unidade de medida. Considere esta figura que tem o formato da letra P com um buraco aqui no meio. Calcular o perímetro desta figura é somar o contorno da parte externa com a parte interna. Positivo ou negativo? Positivo! Calcular o perímetro é verificar o comprimento de todo o contorno. E o contorno representa a fronteira de uma figura. A diferença entre o que está dentro e o que está fora dela. Se a gente pensar em cercar esta figura inteira, é preciso colocar a cerca nesta região e nessa região interna também, que não faz parte da área considerada. Portanto, é necessário considerar esta parte da figura para o nosso perímetro. Então, vamos calcular o perímetro da figura P? Utilizando os palitinhos como unidade de medida, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16. Considerando a parte interna da figura, 17, 18, 19 e 20. Portanto, eu posso dizer que o perímetro da figura com o formato da letra P tem 20 palitinhos vermelhos de perímetro. Oi, Heitor! Eu amei o presente que você fez pra mim. Aí eu fiz um pra você também. Oh, Pete, não precisava. Ai, mas muito obrigado. Imagina. Vem cá, o que é essa letra P aí? Essa letra? Ah, é P de perímetro. E perímetro o quê? É P de Pete. Claro, P de Pete. Não podia ser diferente, né? Hoje a gente aprendeu que perímetro é o comprimento da linha que delimita uma área ou uma figura. Todo mundo viu também como faz para calcular o perímetro com a ajuda de uma malha quadriculada. E além disso, descobrimos que tendo o perímetro, a gente pode, por exemplo, calcular a quantidade de material necessário para cercar uma figura. Agora vamos dar uma olhada no meu presente? Uau! Que porta-retrato diferente! Bem original a sua cara, Pete! Eu sei,
Eu sou única. Inspire-se na Pitty e crie diversas molduras diferentes, mas sempre utilizando 20 palitinhos. É simples, vocês vão perceber que vão poder criar várias molduras diferentes, sempre com a mesma quantidade de palitinhos, ou seja, o mesmo perímetro. Só deixar a criatividade rolar. Até o próximo Tempo de Estudar. Conta com a gente! Fala, galera! Eu tô terminando aqui um... Galera, foi? Ação. Segunda-feira. Vamos utilizar o quadrângulo. Se a gente perceber bem, essa medida verde equivale a... tudo errado. Nesse caso, eu tenho um perímetro igual a 9 palitos. 12 palitos. Eu errei. Ok, eu sou um. Ação. Você achou que eu tava tipo... Revelações no Tempo de Estudar. Revelações. Sou muito...